Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao EDcast, o podcast do grupo de estudos EDFAAP, Ensinando Direito. Nosso objetivo aqui é contar a história de pessoas que viveram dentro do mundo jurídico, como o nosso convidado de hoje, o nosso coordenador do curso de Direito, Fernando José da Costas. Fernando, obrigado por participar desse podcast com a gente. Você, neto de advogados, filho de advogados, acho que foi uma livre e espontânea pressão que você se tornasse um grande doutor. Maurício, um prazer estar conversando com você, conversando com nossas amigas, nossos amigos que acompanham esse importante podcast, EDFAAP, e estar aqui falando com um estudante que em pouco tempo será um brilhante profissional do mundo jurídico, ou não, até do mundo empresarial, mas nós sabemos da importância do curso de Direito na formação desses jovens que passam a estar preparados para qualquer tipo de atividade. Sem dúvida nenhuma, o curso de Direito é um dos cursos mais importantes que nós temos no mercado. Por isso que é um curso tão concorrido. E, de fato, o meu avô, Paulo José da Costa, foi advogado. Meu pai também foi advogado. A OAB do meu avô era número 500 e a do meu pai número 5.000. A minha é 155.000 e hoje eu acho que já estamos no número 450.000, daqui a pouco próximo. Quando eu me formar, então, já vai estar lá no milhão. Já vai estar lá no milhão. Então, minha mãe também, hoje minha mãe é a única ascendente minha viva, com seus 84 anos de idade, também advogada. E minha mãe conheceu meu pai na faculdade, meu pai foi professor da minha mãe, e aí os dois se conheceram e posteriormente se casaram, e desse casamento eu surgi. Então, sem dúvida nenhuma, eu brinco que eu respiro direito desde o meu berço. O tema direito, o tema direitos humanos, o tema direito penal, que sempre foi a profissão do meu pai, direito civil, família, que foi a da minha mãe, sempre tiveram muito presentes na minha vida. O seu pai lecionava direito penal. Meu pai lecionava sempre direito penal. Foi doutor, livre-docente na Universidade de Roma, na Itália, e depois professor catedrático, hoje é o chamado professor titular, na USP, e lecionou por muitas décadas, publicou cerca de 60 livros. Alguns hoje eu sou coautor com muita honra, hoje já tenho mais de 15 livros publicados, alguns com meu pai, alguns sozinho, outros com outros autores. Então eu olhei ali o meu pai como modelo e sempre quis seguir a carreira acadêmica. Eu acho muito importante, além da profissão, a carreira acadêmica. Então, eu, em período mais ou menos de 2002 a 2015, lecionei aqui na FAP, foram 13 prazerosos anos lecionando direito penal, lecionando processo penal. Posteriormente, naquele período de Lava Jato, no período que a gente viajava muito, o escritório consumia muitos profissionais, então me desliguei da vida acadêmica. Posteriormente, entrei na vida pública, tive a experiência na última gestão de ficar alguns anos à frente da pasta da Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado de São Paulo, um cargo muito importante que, de fato, defende direitos humanos, defende cidadania e combate preconceitos, combate discriminações. Fizemos ali importantes projetos, como, por exemplo, a adesão do sinal vermelho, de combate à violência doméstica, como também da implementação do programa para ter tornozeleira nos casos no estado de São Paulo de pessoas acusadas de violência doméstica. Nós sabemos, Maurício, que em muitos casos as pessoas que praticam uma primeira agressão e que não têm uma condenação definitiva em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, não é sempre que o juiz decreta uma prisão preventiva. Então fica aquela questão da primeira agressão e de uma presunção de inocência. E às vezes, infelizmente, numa segunda agressão é quando ele acaba interrompendo a vida daquela vítima, matando aquela vítima. Então, quando você tem no estado de São Paulo a possibilidade de colocar uma tornozeleira eletrônica nesta pessoa, sem dúvida nenhuma, ali você vai proteger muitas vidas, porque diferentemente
da tornozeleira que é colocada numa pessoa que está ali na sua casa, né, numa prisão domiciliar, que toca quando ela sai, aqui é diferente. Ali existe um perímetro de proteção dessa mulher e se ele invade aquele perímetro de proteção, a tornozeleira aciona as autoridades públicas. Então, a polícia chega antes do agressor, além do que ela aciona e, teoricamente, ele tem que sair daquele perímetro de proteção. Em não saindo, a polícia, sem dúvida nenhuma, chega antes dele àquela vítima. Então, é uma medida importante de proteção à mulher. E tive a grande alegria de, ao sair da secretaria, ao sair da vida pública e voltar para a atividade dentro do escritório, receber o convite aqui da mantenedora, do CEO, para poder coordenar o curso de Direito da FAAP. Esse curso, do qual eu, por tantos anos, né, lecionei, então conheço o corpo docente, conheço o estilo dos alunos, alguns alunos meus hoje lecionando aqui ao meu lado, então para mim é um desafio muito prazeroso, porque eu gosto da vida acadêmica, aprendi a gostar com meu pai, aprendi a gostar com a minha mãe e estava fazendo falta isso na minha vida profissional. Então agora eu volto à advocacia e volto também aqui no curso da FAAP. Acho o curso da FAAP um curso diferenciado de todos os outros cursos. É uma faculdade com poucos alunos, é uma faculdade que tem uma média de professores, alunos que nenhum outro curso tem. A gente tem hoje aproximadamente 5 alunos para cada professor. Sim, isso então, eu sou a prova viva. Minha classe hoje tem atualmente 10 alunos. A gente tem um contato realmente muito próximo com os professores, né? A gente é chamado pelo nome, a gente tem conversas no corredores, a gente tem troca de WhatsApp, então a gente acredita que essa proximidade entre o aluno e o professor faz um diferencial na vida acadêmica, que não é somente aprender o direito, mas é aprender a como ser um cidadão do bem do direito, né? Saber utilizar do direito no dia a dia para a sua vida. E eu, na minha segunda formação, vivendo aqui já com um pouco mais de idade do que a primeira faculdade, percebo que isso é de um valor que não tem preço, assim. É muito gratificante essa diferenciação que a gente tem, esse tratamento tão próximo das pessoas. É isso mesmo, Maurício. É até importante você mencionar isso, porque você que vem de uma outra formação, você tem um comparativo. Então, aqui o aluno, e eu falo muito isso para as pessoas, ele não é um número de matrícula, ele não é mais um. Ele é tratado de fato como uma pessoa, né, com as suas preocupações, com as suas particularidades, e ele tem não só o conhecimento jurídico, mas um conhecimento de vida, né? Isso ajuda na escolha da profissão, né? Isso ajuda na base da formação, isso ajuda no tipo de profissional que ele quer ser. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos aqui hoje um diferencial, que é esse modelo de educação dentro do curso de Direito. E é claro, a gente está e tem que sempre estar se reinventando, tem que sempre estar se atualizando. E nós vamos entrar no próximo semestre com várias disciplinas já ligadas num direito mais contemporâneo. Então nós vamos ter uma disciplina Direito e Política. Eu acho que política é um tema muito importante no nosso dia a dia. Nós vamos ter direito relacionado a esse mundo cinematográfico de streaming, de seriados, de filmes. Hoje a gente vive falando de que seriado a gente vai assistir e existe um mundo do direito relacionado a isso. A contratação dos atores, né, a contratação dos materiais, a publicidade, eu posso colocar esse carro, essa marca, eu não posso. Esse ator que está fazendo esse seriado, ele pode fazer numa outra empresa concorrente. Tem todo um mundo jurídico ligado a esse mercado que vem a cada dia crescendo mais. A gente está fazendo uma outra sobre fashion law, relacionado ao mercado do luxo, né? A moda, ao direito. Então, assim, são várias atividades, várias disciplinas novas que a gente quer somar não só com os professores do direito, mas de outros cursos.
Sim. Ontem, inclusive, Então, da moda, por exemplo, no Fashion Law. A gente estava tendo a Semana de Responsabilidade Social e a gente teve a oportunidade de palestrar para alguns alunos que vieram visitar a faculdade. E eu até comentei como a faculdade de Direito tem essa concepção de que é para advogados. Só que a faculdade de Direito é uma faculdade para a vida, porque a gente tem direito em todas as nossas relações, né? No nosso dia a dia, em qualquer relação que a gente está tendo, a gente está envolvendo algum direito. E a gente nem sempre foi ensinado esses direitos desde a juventude, que inclusive deveria ter algumas matérias que fossem aplicadas no ensino médio, porque são coisas que às vezes a gente deixa passar por não saber. Até brinquei, né? Como que alguém joga futebol sem saber as regras do jogo? E a gente meio que nasce, é imposto numa sociedade com regras pré-estabelecidas, que a gente fica sem saber e às vezes passa uma vida sem saber dessas regras, né? Aproveitando esse gancho, queria trazer um pouco para a sua juventude. Como é que foi essa juventude nesse âmbito jurídico, com uma mãe civilista, um pai penal? Como que foi assim? Você passou a época do Brasil pela redemocratização, estava uma época meio conturbada ali. Foi. Eu acompanho muito isso na campanha das diretas já, da nossa Carta Política atual, de 1988. E eu sempre morei aqui com a minha mãe num bairro de Higienópolis. Eu nasci aqui na rua Rio de Janeiro, muito próximo. E estudei aqui no Colégio Rio Branco. E frequentava aqui a FAAP para jogar bola. Nossa. A FAAP não tinha as catracas, era tudo aberto. E você tinha ali as quadras, tinha a quadra na cobertura, que era o nosso antigo prédio do Direito, antes da gente mudar agora para o prédio 3. E eu joguei muita bola aqui, eu sempre de menino tenho esse carinho aqui com a FAAP. Eu jogava bola aqui no Pacaembu. Pacaembu tinha uma quadra de tênis. Aqui eu jogava futebol e no Pacaembu eu jogava tênis. Tinha uma quadra coberta, uma quadra descoberta, então eu sempre tive esse carinho. Minha mãe até hoje mora aqui nesse apartamento, aqui na rua Rio de Janeiro. Um apartamento. Está enraizado, então. Estou enraizado aqui no bairro, estou enraizado com a FAAP, mas sempre recebi, meu pai sempre foi muito professor, em razão até dele ter feito o doutorado em livre-docência na Itália. Ele tinha muita proximidade com os professores, principalmente os italianos. Então, existia muitos convênios com as universidades na Itália, vinham para cá. Então, eu me lembro muito de muitos jantares, né, discutindo política, discutindo legislação brasileira, discutindo legislação principalmente a italiana, legislações europeias. Então, o direito sempre esteve muito presente na minha vida. E o meu pai, eu cheguei a dizer para você, Maurício, ele não foi no início um incentivador para que eu seguisse os seus passos. Ele tinha muita preocupação, por ser um grande jurista, de que eu seria uma pessoa muito pressionada, né? Para superar os feitos dele. Para superá-lo, ou seja, se desse tudo certo, eu não teria feito mais que uma obrigação, porque era filho do grande Paulo Zé da Costa. Mas se desse errado, né? Puxa, o filho do grande professor Paulo Zé da Costa não virou um grande advogado. E eu nunca encarei dessa forma. Eu sempre tive meu pai como um grande jurista, uma pessoa culta, uma pessoa honesta, uma pessoa séria, advogado na essência, sempre cuidou dos seus clientes. Então eu sempre busquei seguir essas qualidades do meu pai e com as minhas características. Meu pai muito mais voltado para um direito penal mais relacionado a pessoas físicas, né, naquele período. Vamos imaginar, meu pai faleceu há 8 anos, meu pai é de 1925. Então, imaginando que hoje ele teria 98 anos. Então, acostumado mesmo com júri, tribunal do júri, acostumado com um direito penal que a gente fala de sangue, né, com homicídio, com latrocínio. Era aquilo que veio muito da sua formação. É claro que se aprimorou, é claro que inclusive foi um dos primeiros juristas que defendeu a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O seu pai é nascido aqui no Brasil? Nascido no Brasil. Ele teve a dupla cidadania italiana por mérito, por tudo que ele fez na Itália. Nomeado até pelo presidente na época italiano, Ciampi. E eu já venho numa linha de um direito penal mais moderno, né? Um direito penal empresarial, um direito penal já ligado a crimes econômicos, a compliance, a leniência, a colaboração. Tanto é que eu acho que hoje
mais de 80% dos clientes do escritório são pessoas jurídicas, são empresas. Então, é um direito penal um pouco diferente daquele antigo direito penal. Sim. Então, cada um seguiu o teu caminho, outro seguiu um pouco o caminho político também. Meu pai seguiu na faculdade, meu pai chegou a ser diretor do departamento na São Francisco. Eu segui o da política por um período e agora, coincidentemente, viro coordenador aqui também do curso da FAAP. Então, é muito interessante, muito bacana essa relação familiar, essa construção. É uma pena, só meu pai acompanhou muito da minha vida profissional, meu pai acompanhou meu mestrado, meu doutorado aqui no Brasil, na USP, meu doutorado na Itália, acompanhou meu casamento, o casamento das minhas 2 filhas, um pouco do seu crescimento, só não acompanhou a minha nomeação como secretário da Justiça, que eu sei que é algo que o deixaria muito feliz, mas é da vida, acompanhando né, de outro lugar. De outro lugar. E me contaram aqui que existem cartas do seu pai que você enquadrou e tem elas enquadradas pela casa. É verdade. Maurício, meu pai, vou voltar no tempo aqui. Meu pai foi muito duro comigo. Meu pai foi muito rígido, muito rígido. E rígido em todos os sentidos. Rígido com dinheiro, rígido com educação, com disciplina. Então, ele abriu meu armário e se as gravatas não tivessem ordenadas por cor, aquilo para ele era configurado como desordem. E se às vezes eu fechava o meu armário, período que eu morei com ele, ficava a ponta da gravata, que a gravata ficava na porta, era o período que você colocava 2 pregos, né? um barbante e você pendurava as gravatas. É assim que era a porta da gravata da minha época de meninice. E você fechava e ficava às vezes a ponta da gravata para fora e você não percebia. Ele passava no corredor e via, e aí vinham os bilhetes. Ordem é importante, mais uma vez você deixa a ponta da gravata, mais uma vez. A época do fax ainda, teve uma vez, até essa história é divertida. Ele estava num trabalho e você mandava fax, né? Era a forma de comunicação. E chegou um fax na época de uma namorada. E ele chegou e viu aquele fax da namorada. Maurício, mas veio uma carta. O fax só deve ser utilizado para o trabalho. É terminantemente proibido no escritório a utilização de fax. E essas broncas sempre foram tão positivas, tão... Assim, eu sempre levei numa boa, e aí eu resolvi enquadrá-la, sabe? E aí no final tem, por mais que você esteja enquadrando essas broncas, eu quero que você tenha... Então você já enquadrava na época. Ele descobriu, ele descobriu, e aí eu continuei enquadrando. Então, mas eu guardo com muito carinho, sempre foi muito rígido, sempre foi muito severo, e deu certo na minha educação, deu certo na minha formação. E você pegou um pouquinho disso para suas filhas ou você afrouxou um pouquinho? Esse é um tema interessante. Eu afrouxei. Eu sou muito rígido em algumas questões, que eu não abro mão. Então, eu sou rígido no caráter, eu sou rígido na educação, eu sou uma pessoa contra drogas, né? Não vou entrar no mérito da discussão da legalização, não, mas hoje droga é crime. Então, eu sou contra a prática de crime. Então, em casa, esses assuntos eu não abro mão e se tivermos esses problemas, eu vou ser muito severo ali na disciplina e na educação. Mas, em compensação, em outras coisas, eu sou absolutamente nada rígido. Então, com relação a viagens, com relação até a presentes, com relação a namorados, com relação a... Eu sou muito aberto, eu sou muito tranquilo. O que eu sempre digo para elas, meu pai não foi comigo, meu pai não me deu carro quando eu fiz 18 anos e tinha condição, sempre foi duro, não me dava presente. Eu brinco que meu pai, quando viajava para o exterior, ele viajava bastante, você tinha ali aquele estojinho que até hoje você tem no avião, que recebe ali um perfuminho, escova de dente. Aquele era o presente que ele me dava de viagem. Ele nunca me deu nada mais do que aquilo. Era aquilo. E eu me contentava com aquilo. Com as minhas filhas eu já sou... já dou. Coração aberto. Mas o que eu passo para elas?
que o que elas têm hoje, elas podem não ter amanhã. Isso é fruto de muito trabalho, Maurício. É de muito trabalho, de muito estudo, de muita seriedade, de uma dedicação de uma vida. E que no futuro, para elas terem isso, é importante as pessoas... o brasileiro tem um pouco do politicamente incorreto ganhar dinheiro, que é diferente do americano. O americano estimula as pessoas a ganharem dinheiro, valoriza quem ganha dinheiro. Parece que no Brasil existe um certo tabu com relação a isso, que eu sou contrário. Eu acho que as pessoas devem ser estimuladas a ganhar dinheiro, não vejo nenhuma irregularidade as pessoas quererem ganhar dinheiro, quererem seguir profissões, serem boas nas profissões, consumirem, gastarem o seu dinheiro, claro, olhando sempre o lado social, né? Ajudando as pessoas que precisam. A gente faz muito isso, então esse trabalho voluntário em casa, ele é aplicado muito pela Cris, pela minha esposa, pelas minhas filhas e por mim. Na época da secretaria, inclusive a primeira visita, quando eu fui secretário da Justiça, eu fui também presidente da Fundação Casa. Sim, inclusive a gente teve uma visita na Fundação Casa com o senhor. E também no IMES, que eu fui superintendente, que é como se fosse o presidente do Instituto de Medicina e Criminologia, que faz as perícias para o Poder Judiciário no estado de São Paulo. E a primeira visita que eu levei minhas filhas, o primeiro evento, foi uma visita na Fundação Casa. Então, tanto na feminina como na masculina, para mostrar bem o que é a vida, o que é a vida de um infrator, de quem comete erros, né? Muitas vezes ali a gente sabe que são jovens que cometeram erros influenciados por outros jovens, influenciados por familiares, por pessoas do bairro, mas que cometeram erros. E estão ali, né, recebendo uma reeducação, né? É uma medida de educação, não é uma punição, não é uma pena que o jovem recebe. Então, eu tenho esses dois lados. E você é a terceira geração de advogados. Será que vem a quarta ou não? Eu sou a terceira geração. A Júlia faz direito. Então já iniciou. A mais velha está no 5º semestre de uma outra faculdade. As pessoas perguntam, mas por que a sua filha não estuda na FAAP? É uma pergunta importante, eu faço questão até de falar isso aqui. A primeira resposta é porque eu não era o coordenador do curso de Direito da FAAP. Eu virei coordenador há um mês. Sim. E ela já está no 5º semestre. Mas a minha filha prestou 2 faculdades na metade do ano, entrou nas 2 e quis fazer uma dessas 2. Eu cheguei até a perguntar da São Francisco, da USP, que é uma faculdade de desejo dos alunos, é uma faculdade que você não paga. E, por exemplo, ela não prestou a USP, então é uma geração que não prestou a USP e falou, pai, não quero. E acho que eu não tenho que ficar impondo, né, filha, eu acho que eu tenho que fazer isso, acho que você tem que fazer aquilo, acho que eu tenho que seguir o teu caminho. Eu estudei, eu cursei o direito na FMU, né, e esse é um outro ponto importante. E meu pai era diretor da pós na FMU. E não era muito fácil nessa época. Eu ouvi muitos comentários de que quando eu passava é porque eu era filho do diretor, é sempre aquilo... Apadrinhado. Apadrinhado. E eu acho que talvez ela aqui, cursando Direito, filha do diretor, né, que hoje é chamado coordenador, talvez ela sofresse, né, um tipo de, talvez... Privilégios. De acharem que ela tem de acharem que ela tem esse tipo de privilégios, professores, meus amigos, meus colegas. Sim. Então, deixa ela onde ela está, que está bom também, e não é só a FAAP que tem um bom curso de Direito, existem outras instituições que têm bons cursos de Direito, mas eu acho, e é esse trabalho que a gente vai fazer, que a FAAP, em pouco tempo, vai ser, sem dúvida nenhuma, o melhor curso de Direito do país. Ela tem potencial para isso, ela tem excelentes professores, e não é só na fala, não. Nós temos aqui, de fato, 3 desembargadores, nós temos o Procurador-Geral de Justiça, nós temos o homem referência do direito digital, sim, nós temos o delegado-geral lecionando aqui. No próximo semestre, Maurício, a gente vai ter a atual presidente da PAMAGES, uma juíza. A PAMAGES é a Associação Paulista dos Magistrados, ou seja, de todos os magistrados do Estado de São Paulo, ela é a presidente. Uma excelente juíza. Nós temos agora no JEC uma juíza coordenando o JEC. Acho muito importante isso.
O Chaim fez um trabalho brilhante Sim, até eu, aqui. inclusive, há 6 meses eu fiz agora, acabei de sair em agosto. Realmente o juizado é um aprendizado Muito bom. sem preço para a experiência e aprendizado do primeiro contato do aluno com o mundo do direito. Do O mundo direito, jurídico. isso. E principalmente por essas causas de pequenos valores, que a gente acha que às vezes o mundo do direito é só aquele glamour Não é. de Paulista, de Faria Lima, de causas de milhões, de Suits no Netflix. É verdade. E aí você chega aqui e atende causas de 200, 300 reais, 50 reais e você vê que aquilo é de extrema importância para aquela pessoa e você tem que prestar o seu melhor serviço naquele valor. É isso. Então hoje nós vamos ter, ela vai ser no ano que vem a vice-presidente da PAMAGE, dessa associação, é uma juíza já experiente e é a diretora do Fórum João Mendes, aquele prédio que tem ali no centro, próximo ali da Praça da Sé, que é o maior fórum da América Latina. Então, quer dizer, a gente tem uma profissional realmente com muita experiência na magistratura para cuidar do nosso juizado especial. E é uma informação importante, o nosso JEC é o único no estado de São Paulo que realiza audiências online. Então, ele tem esse diferencial. Está vindo também um outro magistrado muito experiente, professor da USP, que é assessor direto da presidente do STJ, minha amiga Maria Tereza. Veio também no meio ambiente uma ex-secretária do meio ambiente, ex-presidente da CETESB, é livre docente na USP, vai prestar agora o concurso para titular na USP. E eu vejo que todos esses professores de outras instituições, né, boas instituições, gostaram do convite, Maurício, de lecionar aqui. Gostaram de estar aqui, sabem da FAAP, sabem dessa possibilidade de ensino qualificado. Né? Você, é claro, pode ser importante você lecionar para 100 alunos e você tem o teu papel como educador nisso, mas é também importante você lecionar para 10 alunos, você acompanhar a vida profissional desses 10 alunos. A gente está voltando a fazer muitas coisas. Nós, já no semestre que vem, a FAAP vai participar de 2 concursos de processos. De processo penal, de processo civil. Né? O de processo penal coordenado pela professora Naila e pelo professor Francisco. O de processo civil pelo professor Rogério e professor Fabiano, professores da casa. Nós vamos participar do Meeting de Viena, que é um concurso mundial de arbitragem, que trata muito de comércio internacional. A professora de Direito Internacional, Carla, e do curso de Relações Internacionais é quem vai acompanhar os alunos. A FAAP já está apoiando, já está pagando a inscrição. Então a gente vai montar um time de 10 alunos, tanto da Relações Internacionais como do curso de Direito, para, em março do ano que vem, ir para Viena participar desse concurso. A gente vai participar agora da COP de Meio Ambiente, 28ª edição, que vai acontecer em Dubai, em novembro. Quem está indo é a professora Patrícia Iglesias, essa do Meio Ambiente, vai estar representando a São Francisco e representando a FAAP, vai convidar alunos para participarem. Então, a FAAP ela tem esse olhar internacional, né? Esse olhar para fora. Você mencionou das atividades, eu olho muito para as atividades extensionistas. Importante que as pessoas entendam, existe uma resolução do MEC que determina que os alunos tenham 10% das horas do seu curso, então são 450 horas com atividades extensionistas. E qual é a grande diferença de atividade extensionista com estágio? É aquela que o aluno ele é o protagonista da atividade. Então, é o que acontece no JEC quando você atende o público, é você que atende. Então, nós realizamos nesse semestre essa missão Amazônia. Sim, acabamos de voltar. Missão muito importante que você fez. Importante. E que nós decidimos que, da mesma forma como a gente tem a missão Brasília, nós vamos ter todo o semestre 3 missões nacionais. Então, nós vamos ter a missão Amazônia, que vai ficar no 4º semestre. Então, vai ter um professor coordenando. Então, todos os alunos do curso vão ter oportunidade de, quando estiverem naquele semestre, realizarem aquela missão Amazônia. Sim. No 3º semestre, vai ter a missão Brasília. Então, não vai mais ser como no passado, inscrição. Pré-definido. Pré-definido. É aquela turma que vai para Brasília naquele semestre. E no 1º e 2º semestre, aí 2 professores vão fazer uma nova missão chamada, um pouco do Ensinando Direito, mas Ensinando Direito e Cidadania para as escolas públicas aqui em São Paulo. Então, vai ser
é muita coisa bacana, é muita coisa essas vindo. Atividades extracurriculares são demais porque a gente consegue passar o nosso aprendizado de dentro da sala de aula para o mundo lá fora. E compartilhar um pouco do que a gente está aprendendo aqui e ver a diferença que a gente pode fazer na vida das outras pessoas que não têm acesso a essa informação, a esse conteúdo, que a gente possa contribuir. Inclusive, aproveitando esse gancho, a gente foi em 2020 visitar a Fundação Casa, quando o senhor já era o secretário de Justiça e Cidadania do governo do Dória. Como é que foi esse convite para ser o secretário? Como que funciona? O que o secretário de Justiça faz? O que ele cuida? Vamos lá. Eu não tinha nenhum propósito de vida de ser servidor público. Até porque, com todo respeito aos servidores públicos, eu tenho um escritório de advocacia, sou bem remunerado naquela atividade que faço, então nunca tive nenhuma vocação, nunca tive nenhum pensamento de seguir uma carreira pública. Mas, inclusive, quando sou muito próximo do João Dória, do Rodrigo Garcia, sou advogado dos dois. Na época da campanha para a prefeitura, eu já ajudei o João e, posteriormente, para governo, aí ajudei o João e o Rodrigo. E quando ganharam a eleição, vieram perguntar se eu tinha interesse em participar do time ali na vida pública e eu declinei, eu disse que não. Falei, não, obrigado, estou bem onde eu estou. E aí, passado um ano, em um jantar em casa com o vice-governador Rodrigo, veio até um comentário disso. Falou, Fernando, a gente gostaria de ter um secretário mais atuante na Secretaria da Justiça, uma pessoa com o teu perfil. A gente gosta muito do secretário atual, inclusive foi meu professor, é meu amigo, o professor Paulo Dimas. Mas a gente quer uma pessoa um pouco mais nova, uma pessoa mais atirada. A gente vai ter eleição, a gente sabe que a eleição vai ser polarizada. Então a gente quer um secretário mais atuante, mais aguerrido, um outro perfil de secretário. E a gente queria muito que você fosse. E quando ele falou esse convite, eu dei uma pensada e falei em casa, né? Falei com a minha esposa, com as minhas filhas, todas opinaram ao contrário. Não faça isso, não vá ser servidor público, você está bem na advocacia. E aí fui falar com 10 grandes amigos. Maurício, os 10 grandes amigos disseram a mesma coisa. Não faça isso. O desafio é enorme, é uma dificuldade, você vai trabalhar muito, você vai ganhar pouco, você não vai conseguir realizar os seus projetos num curto período de tempo. E quanto mais eu ouvia para não fazer, porque era difícil, mais eu passei a ter vontade. E em razão disso, em razão do escritório estar bem estruturado com a minha equipe, eu aceitei o desafio. E todas essas pessoas se arrependeram do que disseram e falaram, Fernando, você mudou mesmo a secretaria, você fez um trabalho lindo dentro da secretaria. A secretaria, ela se modernizou, ela ganhou espaço no governo. Te dar um exemplo, a gente tinha um orçamento de 100 milhões de reais por ano. Só que tem o Fundo de Interesses Difusos, que faz obras, que recebe praticamente 50% disso, 50 milhões. Então, uma secretaria com orçamento anual de 50 milhões de reais, com 190 servidores. Secretaria de Segurança Pública tem 135 mil servidores, em um orçamento que passa de 5 bi. Então, pra você entender a diferença, Secretaria de Educação também, Secretaria da Saúde também, Secretaria de Infraestrutura. Então, a da Justiça ela é muito mais institucional. Nós praticamente dobramos o nosso orçamento, nós aumentamos em 20%, 30% os nossos servidores. A Secretaria passou a ser, eu ia muito na rádio, eu viajava muito, televisão passou a ser, em determinados meses, porque era tudo monitorado, a Secretaria que mais se comunicou, que mais apareceu. Ela deixou de ser uma secretaria coadjuvante, uma secretaria institucional, para ser uma secretaria protagonista. Né? Nós fizemos vários projetos, até uma operação policial, a Operação Combustível Limpo, né? Por eu ser advogado criminalista, o governador, por decreto, nomeou a Secretaria da Justiça para cuidar dessa operação. Então, para combater a fraude em postos de combustível, fraude em combustível, crimes,
né, tributários, facções criminosas comandando postos de combustível. Eu fiz dezenas de operações, inclusive o delegado que me acompanhava muito é hoje o secretário executivo de segurança, o Nico, o Arthur, né, que hoje dá aula aqui, meus grandes amigos. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma secretaria muito, muito, muito atuante. E hoje, para você ter ideia, eu acumulei 3 cargos. Acumulei a secretaria, a presidência da Fundação Casa e o IMESC. Hoje, existem 3 servidores para cada um desses cargos. Existe o presidente da fundação, existe o superintendente e existe o secretário. Meu amigo, inclusive, ex-presidente do Tribunal Regional Federal, muito competente, Dr. Fábio Prieto, pessoa muito capaz, sem dúvida nenhuma. A secretaria continua muito bem representada. E, exemplificando a própria Fundação Casa, a gente conseguiu fazer gestão, reduzir os centros, ela tinha uma ocupação muito abaixo dos centros, então eu pude, né, diminuir, a gente suspendeu mais de 30 centros, então com isso eu economizo dinheiro, alguns eu cedi para a prefeitura, até para aquela época morador em situação de rua, poderem dormir no frio, poderem ficar nesses locais. Hoje a gente tinha, quando eu saí, 117 centros, e eu consegui verba, orçamento com essa redução de aproximadamente 100 milhões por ano, e investir na própria Fundação Casa. Então, nunca na história todos os centros foram reformados. Quando eu falo reforma, eu falo sim pintura, mas eu falo também reforma em hidráulica, um problema de esgoto, com banheiro cheirando, um problema de luz queimando. Então, esses jovens têm que ali receber educação, mas tem que ter dignidade. Sim, inclusive na nossa visita a gente viu que estava inclusive sendo implementado tablets para aprendizado de sala de aula, televisões, internet, televisões, né, para poder assistir seriados, as quadras com reformas, com bola nova, com tênis, quadras de Pebble Beach. Então, assim, sem dúvida nenhuma a gente fez, eu falo com muito carinho, uma transformação na Fundação Casa. Sim, Câmeras de monitoramento, que era uma barreira que se existia, né? Eu quebrei essa barreira, então hoje todos os centros têm câmeras que são monitoradas nos centros e numa central no prédio, no centro, na Fundação Casa. Então, assim, é uma gestão com transparência. Né? Isso é importante para mostrar que não existe agressão em jovens, né? Para quebrar barreiras do passado, que se dizia de batizado. Então, isso não existe na Fundação Casa. Claro, existem infrações pontuais, existem. Jovens que brigam, jovens que agridem servidores. Sim, mas situações pontuais são resolvidas pontualmente, com processos disciplinares e com punições dos seus infratores de quem foge às regras. Um trabalho muito bem feito. E o IMESC também, viu, Maurício? O IMESC a gente implementou, o IMESC tinha todo um acervo documental que você, para ter acesso, demorava meses. Então a gente conseguiu uma contratação com a Prodesp para poder digitalizar esse acervo. Então, além de você não precisar mais do papel, você ter lá mais de 30, mais de 40 anos de história, de perícias, que você, num computador, vai conseguir achar, vai conseguir localizar. Isso, sem dúvida nenhuma, acelera e qualifica melhor o trabalho e também da realização de perícia. Imagino que já esteja em início de implantação de um programa que o Poder Judiciário já pede a perícia, o IMESC já fica ciente da perícia ali, dentro do programa, e o médico também, o médico já realiza a perícia, já põe no programa a perícia, o juiz já fica sabendo, isso traz uma celeridade para o processo enorme, porque não pensa que é fácil, você pede para o médico fazer a perícia, aí o médico demora para fazer a perícia, aí o médico faz a perícia, aí ele não junta a perícia, aí você cobra o médico para fazer a perícia, aí ele junta a perícia, aí você tem que cadastrar. Você também não tem muitos servidores para cadastrar, para aquilo cadastrado chegar no Poder Judiciário. Todas essas etapas você vai eliminar. Vai ser tudo uma vez só. Né? E o próprio juiz, a celeridade do processo. Porque, é claro, as perícias, enquanto não estão prontas, elas param um processo muitas vezes. Né? E param uma justiça. Né? Param uma expectativa de justiça das partes. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai avançar muito. Acho que essa é a importância de trazer essa visão
da pessoa privada ao setor público, fazendo essa integração para poder automatizar mais essa máquina pública e trazer Sem dúvida uma nenhuma. eficiência Sem melhor dúvida que nenhuma. hoje no mundo privado, quem não é eficiente não tem espaço. Então, às vezes, no setor público, acho que a gente carece um pouco dessas pessoas, né? Justamente por não querer se envolver, como foi negado aí, 10 amigos seus falaram para você não se envolver, com medo, receio, mas acho que às vezes é um pouco disso que a gente precisa, dessas pessoas com essa coragem, igual que o senhor teve, para enfrentar e trazer uma importância tão grande como é a Fundação Casa, para quem não sabe, que é onde ficam os jovens menores infratores. E ali de é 18 anos. um limiar entre eles ter uma medida socioeducativa que vá tirar ele do crime ou ele retornar e mais uma vez ser reincidente e dali para frente ele vai ter, na verdade, para o presídio, né? Vai ser para a cadeia. Sendo maior de idade. Você falou bem isso. É importante que se diga, quando você fala até da implementação da tecnologia, eu entrei no momento, no ápice da pandemia. Hein? Sim. Tanto é que eu entrei na primeira semana, peguei Covid. Não era a época da vacina, fiquei em casa, trabalhando de casa. E você tinha naquela época vários serviços prestados à população, bons serviços. Vou dar o exemplo do CID, por exemplo, Centro de Integrações, que faz um trabalho primordial para a população carente. Ele faz um trabalho muito parecido com o que faz o Poupa Tempo. Só que além de fazer documentação, ele faz também um trabalho social, ele faz cursos de capacitação, aulas de dança, aulas de inglês para estrangeiro. Você tem o do estrangeiro, que fica aqui no Pacaembu. Então o estrangeiro vai aprender a língua portuguesa, vai fazer cursos de capacitação, programas de empregabilidade, a gente ajuda em moradia. Então é um trabalho social muito bacana. E os cursos, a maioria dos serviços do poder público, eles eram pessoais. Uhum. E a gente, na pandemia, teve que suspender as atividades, então a gente se reinventou, a gente passou a fazer o online, o digital, e hoje implementamos o híbrido. Sim. Então, o que antigamente você tinha num dos centros de integração da cidadania, num SIC, você tinha lá do Itaim, do Paulista, né? Itaim Paulista, né? Itaim Bibi não, Itaim Sim. Paulista, lá na ponta da cidade. Então você tinha um curso para 20 pessoas. No momento que você faz ele híbrido, você alcança as 20 presenciais, Maurício, você alcança mais 1.000 que não vão precisar ir, que muitas vezes não tem dinheiro para ir fazer o curso. Não tem tempo. Locomoção, então você amplia isso para todo o estado. E serviços e cursos bacanas, serviços gratuitos. A população precisa até, importante esse podcast, ela precisa entrar nos sites das entidades públicas e olhar os inúmeros serviços que a gente tem gratuitos oferecidos. Que, claro, é evidente que é gratuito porque a população paga o imposto e aquilo é revertido em serviços. Então, gratuito ao consumidor. Ao consumidor, mas muitas pessoas reclamam e não sabem que tem os serviços. Sim. Então é importante elas analisarem isso. E trabalhar na gestão do Dória foi de uma experiência. O Dória é uma pessoa, até hoje, sempre foi assim, tá? Na vida empresarial, na vida pública, que trabalha uma média de 16 horas por dia. Ele dorme uma média de 4 e toda a equipe dele fez esse trabalho. Então, nesses 3 anos de secretaria, em torno de 3 anos, não existe a palavra férias, Maurício, não existiu a palavra férias. Então, a gente, além de trabalhar mesmo 12 horas, 14 horas, você chega em casa, não é que você vai ficar com a família, você vai chegar em casa, você vai estudar a tua pauta do dia seguinte, se preparar. Você vai sair para 10 cidades, para 10 compromissos, se preparar, e você vai ainda responder mensagens de WhatsApp e ler e-mail. Então você ainda chega em casa para dormir, cansado, trabalhando. E trabalha sábado, vida pessoal, né? E trabalha domingo. Não tinha conversa. Então, assim, claro, por isso que... E o Dória, era uma pessoa tão focada em ajudar a população, que é uma pessoa que doava o seu salário como governador. E eu, que tinha uma condição também confortável para isso, também doei o meu salário. Então, todo mês, o salário era doado para uma instituição de caridade e o governador fazia o mesmo ato. Então, quer dizer, a gente estava ali, de fato, mesmo para devolver um pouco para o nosso Estado, para o nosso povo,
um pouco do que a gente ganhou na nossa vida profissional. Então, assim, foi um trabalho para mim que eu vou levar para a vida toda. Foi um trabalho maravilhoso. Ganhei amigos, construí pontes, realizamos trabalhos importantes para a sociedade, trabalhos aí que ficam, que continuam. Então, sem dúvida nenhuma, quem tiver possibilidade de eventualmente trabalhar, mesmo que por um curto período de tempo, na vida pública, ou fazer um estágio na vida pública, minha filha, inclusive, está começando um estágio agora no Poder Judiciário, numa vara criminal, eu acho que é muito importante para o ser humano. Sim. Eu, inclusive, já era uma pessoa defensora dos direitos humanos, mas é um tema que eu amadureci muito com relação a isso. Eu hoje levo muito a sério a população quilombola, a comunidade indígena, a população LGBT, a mulher, igualdade de gênero. Quero parabenizar, inclusive fiz um vídeo, o Conselho Nacional de Justiça, pela equiparação, né, à mulher nos tribunais de segunda instância. Aqui, o Estado de São Paulo tem, no Tribunal de Justiça, 360 desembargadores. 11% são mulheres. 11%. No Brasil, a média de todos os tribunais estaduais e federais, estamos falando de Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal, a média de mulheres é de 23%. Realmente, a gente inclusive teve agora no STF a aposentadoria da Rosa Weber e com isso a gente fica com uma ministra mulher, que é a Carmen Lúcia. Que vão ser os 10%. E que tem uma promessa, né, na campanha do atual presidente Lula de que colocaria uma mulher negra, mas que tudo indica agora que ele vai colocar o seu ministro da Justiça, o Flávio Dino. E falando um pouco sobre isso, a gente acabou de passar a maior eleição mais concorrida da história do país. A gente vive uma época de polaridades entre direita e esquerda. Como que você vê o futuro da democracia do Brasil? Eu não gosto da polarização, eu não gosto do extremismo, nem de direita, nem de esquerda. Eu não gosto de desenho de direita está no governo, ela persegue a esquerda e, infelizmente, muitos processos são realizados e posteriormente são anulados, né, por vícios. E quando a esquerda está no poder, a direita passa a ser perseguida. Eu não me simpatizo com isso, eu não gosto disso. Eu gosto de governos que olham mesmo para uma gestão, eu gosto de políticos que olham para a gestão, que não olham para questões partidárias. Eu não me simpatizo, a gente teve muito contato com políticos, né? Eu atendia muitos políticos, muitos deputados, vereadores, senadores, os conselheiros do Tribunal de Contas, tanto municipal de São Paulo como estadual, Assembleia Legislativa, fui inúmeras vezes. E é cultural, infelizmente, não só no Brasil, mas no Brasil, e é aberto isso, muitas vezes um partido vota fechado contra um projeto porque ele é oposição ao governo. Eu não consigo aceitar isso, Maurício. Eu acho que os políticos que representam a população, que foram ali escolhidos pelo voto popular, democrático, eles têm, na minha opinião, uma obrigação de defender os bons projetos para a população, independente de questão partidária, independente do seu partido estar ou não estar no governo. Você está vendo aí, agora nos Estados Unidos, né, o presidente do Congresso, né, por uma questão do partido que deixou de apoiá-lo pela primeira vez nos Estados Unidos, ele sai do cargo e um dos pontos é porque ele fez um acordo com um partido contrário ao partido dele e isso foi inaceitável. Quer dizer, se aquele acordo ele é bom para a nação, ele é bom para o país e está relacionado ali à guerra da Rússia com a Ucrânia, mas ele tem que fazer, ele tem que fazer. Então, isso é uma coisa que eu acho que o Brasil precisa olhar. O país sempre tem que estar acima do interesse do partido. Do partido. Então, pessoas que, de alguns partidos, até quando a gente foi governo, né? Então, você era governo, você tinha projetos importantes, e aí você tinha partidos de oposição que era contra porque era oposição. Não importa se aquilo vai melhorar a educação, se aquilo vai reduzir o imposto para a população. Qualquer coisa que viesse dele, ele já volta contra. Ele vai ser contra. Então é muito ruim isso, muito ruim isso.
Isso eu acho que é uma coisa que precisa mudar. Para a gente ter um país aí evoluído, para a gente crescer muito, eu acho que isso precisa mudar. E o voto distrital é um outro tema que eu acho importante. A gente tem que ter representante relacionado à quantidade de pessoas que moram naquela região, né? Você não pode ter, numa região com poucas pessoas, a mesma representatividade de políticos em Brasília de um outro local que moram 100 vezes, 200 vezes mais pessoas. Eu acho que isso precisa ser revisto. Maravilha. Para a gente terminar agora, então, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, uma dedicação, qualquer coisa que você tiver vontade de falar. Bom, aqui vai um recado para os nossos ouvintes, nossos internautas do ED Fapcast. Sigam a vida com seriedade, com honestidade, com coleguismo, trabalhem, estudem. O estudo, ele é um patrimônio que ninguém vai tirar de vocês. Isso eu aprendi com meu pai. Podem te tirar a saúde, podem te tirar os amigos, até a família, mas o teu conhecimento, a tua sabedoria, ninguém te tira e ela é um patrimônio que vai para toda a vida. Então, se você tem condição de estudar, e aqui muitas pessoas têm condição de estudar, aproveite essa oportunidade, estude, se forme, leve a sério a sua vida, trabalhe com honestidade. Para aqueles que fazem aqui o curso de Direito, eu sou um apaixonado pelo direito. Eu sempre digo que eu sou tão apaixonado pelo direito que eu seria capaz de ter filhos com ele. Então eu amo essa profissão, acho que é uma profissão que é importante não só para advogados, mas também possibilita pessoas a seguirem concursos públicos, a magistratura, o Ministério Público, a Procuradoria, a Defensoria, mas também a própria vida empresarial. A gente sabe que o advogar, o defender o interesse, ele acontece diariamente. Quando você discute um tema com um amigo, quando você faz um contrato de compra e venda, quando você discute com o seu companheiro, com a sua namorada, com a sua companheira, você está advogando em causa própria e defendendo os seus interesses. Então, sem dúvida nenhuma, para aqueles que já fazem o curso, continuem conosco. E para aqueles que ainda não fazem o curso de Direito na FAAP, que agora eu tenho a honra de ser o coordenador, venha aqui nos conhecer, venha conversar comigo, venha conhecer o campus e venha verificar por que nós temos esse curso tão diferenciado e por que aqui você tem toda a condição do mundo de ser um profissional diferenciado no mercado. Obrigado, Maurício, pela oportunidade. Obrigado você. Queria agradecer a todos que estão aqui conosco, as alunas, os alunos que participam desse ED Fapcast. Tem uma equipe por trás da câmera ajudando a gente aqui e até a próxima. Obrigado, foi um prazer receber você aqui, esse tempinho com a gente, ouvir essa história. Tenho certeza que a gente ainda vai ter muita coisa boa vindo de você para a gente aqui, estudantes da FAAP e como cidadão do Brasil, de São Paulo, toda a benfeitoria que você já gerou e ainda tenho certeza que tem muito para gerar para a gente. Obrigado. Bom.